Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das batalhas mais antigas da humanidade. Uma que as escrituras descrevem em detalhes. A guerra que acontece dentro de cada um de nós. É uma luta entre duas forças opostas, sabe? E o resultado dessa luta, bom, ele pode definir um destino inteiro. Deus e Nós apresenta Proclamação às Nações. Então, a grande questão que fica é, nessa luta de todo dia, quem é que vence no final? E por que essa pergunta é tão, mas tão importante? Porque a resposta para ela pode literalmente mudar o rumo de uma vida. Para entender essa batalha, o primeiro passo é conhecer um dos lados do combate. As escrituras são bem diretas ao descrevê-lo, um inimigo que mora do lado de dentro, que elas chamam de a carne. Olha, o termo original em grego para carne é sarkis. E aqui tem um ponto fundamental. Isso não tem nada a ver com o nosso corpo físico, com pele e osso. Não, é mais sobre uma inclinação, sabe? Uma força interna que meio que nos empurra para a desordem, para a rebelião, para longe de um propósito maior. E o que acontece quando se vive sob o domínio dessa natureza? A fonte usa uma palavra bem forte: escravidão. É como um ciclo vicioso, onde atitudes desalinhadas só geram mais confusão, produzindo resultados que, no fim das contas, não levam a lugar nenhum. Tá, então como é que se lida com esse inimigo? A resposta que a gente encontra aqui é radical. Não é sobre negociar ou tentar controlar. A palavra usada é crucificar essa natureza. É uma imagem muito poderosa, né? Fala de um ato definitivo para encerrar o domínio desses desejos e paixões. Essa batalha toda nos leva a uma analogia bem interessante que vem lá da agricultura. Pensa na vida como se fosse um campo. As escolhas que a gente faz são como sementes. E o tipo de semente que se planta, bom, ele vai determinar, sem erro, o tipo de colheita lá na frente. E aqui dá para ver os dois caminhos, bem distintos. De um lado, semear na carne resulta num ciclo de escravidão com resultados bem negativos. Agora, do outro lado, semear no espírito abre um caminho de justiça, um processo de transformação que gera frutos totalmente diferentes, frutos positivos. Alguém poderia pensar, mas é só seguir um monte de regras e pronto, né? Pois é, mas a fonte argumenta que não é tão simples assim. A lei seria como um holofote, sabe? Ela é perfeita para mostrar onde está o problema, para iluminar a bagunça, mas ela não te dá a ferramenta para arrumar aquilo. Então, peraí. Se o esforço próprio e as regras não resolvem, qual a saída? É aqui que a fonte apresenta o que chama de arma divina. Uma força que vem de fora para ajudar a lutar essa batalha interna. O Espírito Santo. E como é que essa força age? É como um processo de 3 etapas. Primeiro, ela faz a gente enxergar o problema de verdade. Depois, ela mostra qual seria o caminho certo, o padrão da verdadeira justiça. E o mais importante de tudo, ela dá o poder, a capacidade real para começar essa jornada de mudança. Essa luta interna é descrita de um jeito tão humano pelo apóstolo Paulo. Ele coloca em palavras aquela frustração que, no fundo, todo mundo já sentiu. Eu até quero fazer o que é certo, mas eu simplesmente não consigo. Isso só reforça a ideia de que a solução tem que vir de um poder que está além do nosso. E isso tudo nos leva a uma conclusão muito importante. A vitória nessa guerra não é um evento de um dia só, mas sim uma jornada contínua. É um jeito novo de viver, um caminho de transformação constante que tem um nome: santificação. Mas o que é essa tal de santificação na prática? É justamente essa transformação progressiva. Pensa que é como recalibrar uma bússola interna, sabe? Deixar para trás os padrões antigos e começar a alinhar os pensamentos e as atitudes com uma direção nova, guiada pelo Espírito. E essa jornada, olha, ela muda tudo. Não é só um ajustezinho de comportamento, não. É o início de uma vida completamente nova, com uma nova consciência, uma nova lealdade e, o mais importante, um propósito totalmente renovado. Certo, mas e os resultados? Quais são os efeitos concretos dessa nova vida? Se uma semente nova foi plantada, que tipo de colheita se pode esperar? O contraste nos resultados é total. A vida focada na carne leva a uma colheita que a fonte chama de morte. Não necessariamente a morte física, mas um estado de vazio, de separação. Já a vida guiada pelo Espírito resulta em vida, plenitude, propósito, conexão. E aqui está talvez o ponto central de toda essa nossa análise. A vitória nessa guerra interna não se conquista na base da força de vontade. Ela vem de uma rendição, não no sentido de desistir, mas no sentido de confiar, de permitir que uma força maior faça a transformação que a gente não consegue fazer por conta própria. E é assim a gente encerra, com essa reflexão. Depois de analisar esses dois caminhos, essas duas sementes e suas colheitas, a pergunta final é bem simples e direta.
Os frutos que uma vida está produzindo, eles estão crescendo em qual direção?